Olá galera, vamos conferir o ranking dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Guarani campeão brasileiro em 78 contra o Palmeiras e vice-campeão em 87 contra o Sport. Coritiba campeão brasileiro em 85 contra o Bangu e vice-campeão da Copa do Brasil em 2011 contra o Vasco e 2012 contra o Palmeiras. Sport único campeão brasileiro em 87 contra o Guarani, campeão da Copa do Brasil em 2008 contra o Corinthians e vice em 89 contra o Grêmio. Atlético Paranaense campeão brasileiro em 2001 contra o São Caetano, vice em 2004 já em pontos corridos contra o Santos. Campeão da Copa do Brasil em 2019 contra o Internacional e vice em 2013 contra o Flamengo. Bahia primeiro campeão brasileiro em 59 contra o Santos e em 88 contra o Internacional, vice-campeão em 61 e 63 contra o Santos. Botafogo campeão brasileiro em 68 contra o Fortaleza e 95 contra o Santos, vice em 62 contra o Santos, 72 contra o Palmeiras e 92 contra o Flamengo. Vice-campeão da Copa do Brasil em 99 contra o Juventude. Atlético Mineiro campeão brasileiro em 71 contra o São Paulo, vice em 77 contra o São Paulo, 80 contra o Flamengo, 99 contra o Corinthians, 2012 contra o Fluminense já em pontos corridos e em 2015 contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e vice em 2016 contra o Grêmio. Internacional campeão brasileiro em 75 contra o Cruzeiro, 76 contra o Corinthians, 79 invicto contra o Vasco, vice em 67 contra o Palmeiras, 68 contra o Santos, 88 contra o Bahia, 2005 já em pontos corridos para o Corinthians, 2006 para o São Paulo e 2009 para o Flamengo. Campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense em 92, vice em 2009 contra o Corinthians e em 2019 contra o Atlético Paranaense. Fluminense campeão brasileiro em 70 contra o Palmeiras, 84 contra o Vasco, 2010 já em pontos corridos contra o Cruzeiro e em 2012 contra o Atlético Mineiro. Campeão da Copa do Brasil em 2007 contra o Figueirense, vice em 92 contra o Internacional e em 2005 contra o Paulista de Jundiaí. Vasco campeão brasileiro em 74 contra o Cruzeiro, 89 contra o São Paulo, 97 contra o Palmeiras, 2000 contra o São Caetano, vice em 65 contra o Santos, 79 contra o Internacional, 84 contra o Fluminense e em 2011 já em pontos corridos contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil contra o Coritiba, vice contra o Flamengo. São Paulo campeão brasileiro em 77 contra o Atlético Mineiro, 86 contra o Guarani, 91 contra o Bragantino, em 2006 já em pontos corridos contra o Internacional, 2007 contra o Santos, 2008 contra o Grêmio, vice em 71 contra o Atlético Mineiro, 73 contra o Palmeiras, 81 contra o Grêmio, 89 contra o Vasco, 90 contra o Corinthians e em 2014 já em pontos corridos para o Cruzeiro, vice-campeão da Copa do Brasil em 2000 contra o Cruzeiro. Grêmio campeão brasileiro em 81 contra o São Paulo, em 96 contra a Portuguesa, vice em 82 contra o Flamengo, 2008 já em pontos corridos para o São Paulo e 2013 para o Cruzeiro,
Campeão da Copa do Brasil em 89 contra o Sport, 94 contra o Ceará, 97 contra o Flamengo, 2001 contra o Corinthians e 2016 contra o Atlético Mineiro, vice em 91 contra o Criciúma, 93 contra o Cruzeiro e 95 contra o Corinthians. Flamengo campeão brasileiro em 80 contra o Atlético Mineiro, em 82 contra a Grêmio, 83 contra o Santos, 92 contra o Botafogo, 2009 já em pontos corridos contra o Internacional e 2019 contra o Santos, vice em 64 contra o Santos e 2018 já em pontos corridos para o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil em 90 contra o Goiás, 2006 contra o Vasco e 2013 contra o Atlético Paranaense, vice em 97 contra o Grêmio, 2003 contra o Cruzeiro, 2004 contra o Santo André e 2017 contra o Cruzeiro. Santos campeão brasileiro em 61 contra o Bahia, em 62 contra o Botafogo, 63 contra o Bahia, 64 contra o Flamengo, 65 contra o Vasco, 68 contra o Internacional, 2002 contra o Corinthians e em 2004 já em pontos corridos contra o Atlético Paranaense, vice em 59 contra o Bahia, em 66 contra o Cruzeiro, 83 contra o Flamengo, 95 contra o Botafogo, 2003 já em pontos corridos para o Cruzeiro, 2007 para o São Paulo, 2016 para o Palmeiras e 2019 para o Flamengo. Campeão da Copa do Brasil em 2010 contra o Vitória da Bahia e vice em 2015 contra o Palmeiras. Cruzeiro campeão brasileiro em 66 contra o Santos, 2003 já em pontos corridos contra o Santos, 2013 contra o Grêmio, 2014 contra o São Paulo, vice em 69 contra o Palmeiras, 74 contra o Vasco, 75 contra o Internacional, 98 contra o Corinthians e 2010 já em pontos corridos para o Fluminense. Campeão da Copa do Brasil em 93 contra o Grêmio, 96 contra o Palmeiras, 2000 contra o São Paulo, 2003 contra o Flamengo, 2017 contra o Flamengo e 2018 contra o Corinthians. Vice-campeão em 98 contra o Palmeiras e 2014 contra o Atlético Mineiro. Corinthians campeão brasileiro em 90 contra o São Paulo, 98 contra o Cruzeiro, 99 contra o Atlético Mineiro, 2005 já em pontos corridos contra o Internacional, 2011 contra o Vasco, 2015 contra o Atlético Mineiro, 2017 contra o Palmeiras. Vice-campeão em 76 contra o Internacional, 94 contra o Palmeiras e 2002 contra o Santos. Campeão da Copa do Brasil em 95 contra o Grêmio, 2002 contra o Brasiliense e 2009 contra o Internacional. Vice-campeão em 2001 contra o Grêmio, 2008 contra o Sport e 2018 contra o Cruzeiro. E em primeiro lugar e maior campeão nacional o Palmeiras campeão brasileiro em 60 contra o Fortaleza, 67 contra o Internacional, 67 contra o Náutico, 69 contra o Cruzeiro, 72 contra o Botafogo, 73 contra o São Paulo, 93 contra o Vitória da Bahia, 94 contra o Corinthians, 2016 já em pontos corridos contra o Santos e 2018 contra o Flamengo, vice-campeão em 70 contra o Fluminense, 78 contra o Guarani, 97 contra o Vasco e em 2017 já em pontos corridos para o Corinthians.
Campeão da Copa do Brasil em 98 contra o Cruzeiro, 2012 contra o Coritiba e 2015 contra o Santos. Vice-campeão em 96 contra o Cruzeiro. Bom galera, então aí estão todos os campeões brasileiros e da Copa do Brasil, espero que tenham gostado. Curta a página e compartilhe. Abraço.